Eu vou começando, mas não sei se vai ter mais gente entrando. Mas não tem problema, eles vão pegando no meio do caminho. A gente vai falar aqui sobre ROI. Na verdade, como vocês podem usar os dados coletados a partir de monitoramento para otimização de resultados, a partir de geração de insights e também para comprovar os resultados. Então, do que a gente vai falar, né? São esses os tópicos que eu pretendo abordar. A fila do pão nada mais é do que eu me apresentando. Sobre a fórmula mágica, no caso a fórmula do ROI. O ROI como a gente conhece, sobre métricas e monitoramento, transformando dados em ideias e responder a pergunta, título da palestra, se afinal vai ter ROI ou não. Olá. Meu nome é Tati. É Tati mesmo, é nome, não é apelido. É sério. Não, as pessoas nunca acham que esse é o meu nome. E eu sou de humanas, eu sou formada em jornalismo, mas eu trabalho com números. Né? Não tem muito sentido, mas mais pra frente vocês vão entender. Eu sou formada em jornalismo pela Faixa, do Rio de Janeiro, apesar desse meu sotaque confuso, porque eu moro aqui, mas eu sou carioca, de nascimento, e morei lá até 2 anos atrás. E eu não estou enxergando ninguém por causa da luz do projetor, tá? Eu só queria avisar isso, porque eu vou ficar com um olhar muito perdido. E depois da faculdade, durante a faculdade e depois dela, eu fiz algumas especializações em produção audiovisual e assessoria de imprensa. Porém, desde que eu saí da faculdade, eu só trabalhei com internet. Então, eu só trabalhei com digital desde que eu me formei em 2010. Né? Eu já atuei em agências digitais como a MP Digital, a 8 Digital. E hoje eu presto consultoria para uma agência de Campinas. E trabalho como assessora de imprensa, ou como eu costumo brincar, assessora de assuntos aleatórios do Leone, o cantor, porque eu acabo fazendo tudo. Eu faço assessoria de imprensa, mídias sociais e empacotar CD para fã quando tem pré-venda. Então, é tudo. Né? A equipe Leone sou eu e ele. É show. Então, daí eu trabalhei desde 2010, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar em 2011 com o Leone, e de 2012 eu comecei a trabalhar em agência digital mesmo. Dos clientes que eu atendi o Virada Digital, que aconteceu em Paraty, em 2012, e atendi Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, fiz campanha do prefeito de Niterói, e hoje eu faço consultoria para um dos clientes da agência que eu faço consultoria, é a Prefeitura de Campinas. Então, eu já passei por todos os segmentos. Já atendi mais uma penca de músico, que de vez em quando eu faço redes sociais por conta do trabalho com o Leone. E na época da faculdade eu fiz um documentário sobre música livre e direito autoral, o que leva a gente para a próxima pergunta, porque vocês devem estar se perguntando o que caralhos eu vou falar aqui, o que eu entendo de ROI. Né? Eu imagino que eu possa falar palavrão, né? Não. Então, vocês tenham, por favor, um pouquinho de calma, que a gente chega lá. Na verdade, durante esses quase 5 anos de mercado, convivendo com clientes de segmentos muito diferentes, e quando eu digo muito diferentes, é tipo muito mesmo. Eu já atendi tipo o salão de beleza da minha mãe. Né? Então, e já neguei atender a administradora do meu pai, porque eu acho que não tinha o menor sentido ele estar nas redes. Eu aprendi algumas coisas sobre o que os clientes querem, e acho que vocês também no dia a dia de agência. Eu não sei quem trabalha em agência aqui. Tá, beleza. Então dá para eu ter uma noção de público. Então a gente aprende algumas coisas no convívio, né, no dia a dia. A primeira é que o cliente ele tem a grande dúvida, né? Por que ele vai botar dinheiro em internet se ele tem grana para pagar para aparecer no intervalo da novela das 8? Que, na verdade, já está das 10, né, essa altura do campeonato. Inclusive, muito boa. Mas, se o cara tem dinheiro para aparecer no intervalo da Globo, no horário nobre, por que ele vai pegar essa grana e botar em digital? Várias vezes vocês já devem ter sofrido com isso, de apresentar um trabalho do caralho de digital, de redes sociais, enfim, e vocês esbarrarem nisso. O cara virar e falar assim, não, eu não vou fazer, eu vou pegar essa grana que vocês estão querendo cobrar, que normalmente é menos do que para aparecer na Globo, e vou investir num comercial na Globo. Né? Outra coisa que eles querem saber, e, na verdade, 99% dos casos,
é que eles têm que estar ali, porque tá todo mundo. Então, vamos ter um Facebook porque todo mundo tem Facebook. E a coisa não é bem assim, o buraco é bem mais embaixo. A gente vai ver mais pra frente a questão de quais são os objetivos do seu cliente. Nem sempre o cara tem que estar em todas as plataformas. É óbvio, você faz o perfil para reservar o URL, mas você não vai deixar aquilo público, não vai ativar aquilo, a menos que você tenha com o que falar. Não adianta você estar no Facebook se seu público não está ali. Então você não vai ter retorno nenhum. Você vai investir uma grana em Facebook, e em Facebook só funciona com dinheiro. Você vai investir um dinheiro ali para não ir para lugar nenhum, porque não vai ter gente para você falar. Mas no fim das contas, o que ele quer saber é o que ele ganha investindo em digital. Se ele vai vender mais, normalmente ele quer saber se ele vai ter dinheirinho no bolso. Né? E o nosso trabalho, na verdade, é mostrar para ele que o dinheirinho no bolso é muito bacana. Mas ele pode vir de outras formas e com mais tempo. E aí a gente chega no segundo ponto, que é a fórmula mágica. Sim, gente, eu sou fã de Harry Potter, vocês devem ter notado isso. Então, é uma citação do Dumbledore, que na verdade tem muito a ver. Que a consequência dos nossos atos são sempre tão complexas, tão diversas, que predizer o futuro é uma tarefa realmente difícil. Você não tem como virar para um cliente, sempre rola aquilo, né? Vamos estabelecer qual é o resultado que vai rolar? Quantos fãs? Eu quero conseguir 1 milhão de fãs sem botar R$1 em Facebook Ads em uma semana. Amigo, não vai dar. Sabe? Em uma semana não vai rolar. E assim, mesmo se você botar dinheiro pra caramba, não vai dar. E aí a gente chega no ROI, que seria, né, a fórmula mágica, de fato. Né? Todo mundo deve saber o que significa ROI, que é retorno, é o cálculo de retorno sobre investimento. É uma fórmula que não foi criada pela comunicação, ela vem de matemática financeira, muito aplicada em administração. É por isso que eu digo que eu trabalho com números, enfim. E ela tem como principal foco é você relacionar o lucro do que você investiu no começo. Né? É ver o que você ganhou nessa brincadeira. De dinheiro. O ROI fala, nesse caso, de matemática financeira, ele fala exclusivamente de dinheiro. Você botou X no início, depois do processo você teve quanto de volta. Que é essa fórmula. Existem outras fórmulas para ROI, dependendo do autor, mas no final ele chega no mesmo lugar. Só que o ROI tem algumas limitações, e entre elas é que ele não calcula a desvalorização do dinheiro ao longo do tempo. Então ele já é furado. Não adianta o cara querer pegar, eu botei X e durante 1 ano eu tive Y de volta, mas tá. E como é que a moeda variou? A gente está vivendo agora, o dólar estava 3, 3,58, 4, e sabe? Não dá para você fazer uma conta muito fechada. E além dessas limitações, retorno nem sempre. Porque se a gente for pensar pelo sentido da sigla, né, é retorno sobre investimento. Retorno não é sinônimo de dinheiro. Linguisticamente falando. Retorno não é sinônimo de lucro. Então, você pode ter retornos variados, dependendo do objetivo do seu cliente. E aí você precisa desenhar muito bem quais são os objetivos do seu cliente. Porque se o cara quer estar online, quer estar nas plataformas digitais, para quê? Sabe? O seu cliente é do segmento de varejo e ele quer vender mais. Então, beleza, ele tem um objetivo muito claro que ele quer ter lucro. Mas, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele está nas redes sociais, porque ele é um órgão e ele tem que estar. Mas é porque ele quer que, sei lá, as campanhas de vacinação, as pessoas se vacinem mais. Ele quer se comunicar. Então, para ele é muito mais interessante, até porque ele não pode lucrar em tese, né? Então, o cara está lá para passar uma mensagem, para se comunicar, não necessariamente para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro vai rolar, mas às vezes não vai ser a primeira coisa. Então, você tendo os objetivos muito definidos, e aí dá a importância de ter um planejamento. Acho que vocês já devem ter circulado em várias palestras aqui, o pessoal está falando sobre temas muito diversos, e acho que toda a grade do evento está se completando muito. Então, se você não planeja quem é o seu cliente, qual é o público do seu cliente, aonde seu cliente quer chegar,
da onde ele está para onde ele quer ir, você já começou errado, o seu retorno não vai chegar. Opa. E aí a gente chega em métricas e monitoramento, e vocês talvez estejam pensando, ou não, o que eles têm a ver com isso, né? Então a gente já chegou à conclusão de que retorno ele pode ser mais, ele pode não ser apenas o lucro e o dinheiro, ele pode rolar, vai rolar lucro mais para frente, mas ele pode ser outras coisas. Mas vamos pensar que vocês têm um cliente que tem um produto X e que ele quer vender mais isso. Tá? Vocês têm um cliente que é um comércio e ele quer vender alguma coisa. Então, daí eu pergunto para vocês, como que ele pode ter certeza da conversão disso a partir de estimativas de venda? Por exemplo, um outdoor, a métrica utilizada dele é uma estimativa de pessoas que passam naquela rua onde ele está posicionado. Como é que você sabe que aquela estimativa de pessoas que passou ali, aquela pessoa que viu aquele seu outdoor, foi na tua loja e comprou alguma coisa? Ou, como você sabe que aquela pessoa que comprou a revista que tem uma tiragem de 20 mil exemplares, como que você sabe que a pessoa parou, leu o teu anúncio, porque ela tem uma tiragem X, ou ter uma venda Y, não significa que as pessoas leram o seu anúncio, pararam naquela sua página, e que dirá que elas foram impactadas por aquilo, e aquilo se converteu em vendas? Então, como é que você sabe qual é o investimento que você fez nessa peça, ou, por exemplo, num vídeo, num filme no horário nobre da TV, que é o que todo mundo quer saber. O Ibope, ele é feito por amostragem. Cada um ponto no Ibope representa, se não me engano, acho que são 100 mil televisores, é uma coisa assim. Mas é um ponto significa X televisores ligados em média. Então, como é que você sabe que essa média converteu em alguma coisa, que a pessoa viu, a menos que a pessoa chegue na loja e fale assim, oi, eu vi na TV. E eu quero comprar, e que a pessoa da loja anote essa informação e passe para alguém, você não tem como acompanhar isso. Só que com a parte de métricas e monitoramento no ambiente digital, isso é completamente possível. Se você tiver os parceiros certos para traquear as informações dentro de um e-commerce, ou até mesmo o caso do Burger King que fez há pouco tempo a ação que você mostrava o post no Facebook e você ganhava um sanduíche a mais, era uma coisa assim. Então, tipo, você tem como saber que a pessoa foi impactada por aquele post, ela foi até a unidade, e você, tá beleza, ela veio pelo post do Facebook. E passa isso para um outro setor que vai quantificar isso, para saber qual foi o retorno dessa ação. Então, você pode relacionar, por exemplo, é antigo, é clichê, mas é um dos melhores cases hoje em dia, até hoje, que foi o Ponto Frio, que a partir de uma mudança de posicionamento na internet, ele conquistou um público. Eu, por exemplo, eu nunca tinha comprado no Ponto Frio, mas eu dava bom dia para aquele perfil todo santo dia. Todo dia. E sério, e depois eu comprei lá. Pelo simples fato de que eu conversava, as pessoas são carentes, gente. É sério. Então, se você faz uma presença legal e você tem um comércio, você pode não vender num primeiro momento. Mas eles faturaram uma grana no primeiro ano dessa operação. Então, eles converteram uma mudança de linguagem em visualizações que impactou de fato o retorno deles. Eu posso, assim, eu não tenho acesso aos dados do Ponto Frio, não foi uma conta que eu fiz, mas, gente, é certeza, a operação de digital deles não é cara, ela só é inteligente. Ela funciona dentro do departamento de vendas. Então, se você vai fazer um saque para venda funcionando em outra agência, cara, não vai dar certo. Você tem que ter acesso a quem autoriza o desconto. Você tem que ter acesso a quem vai te autorizar a fazer uma venda diferente, a entregar mais rápido. Você tem que ter agilidade nesse processo. Não dá para você pegar e fazer, e mandar um e-mail para o cliente, e aí o cliente aprovar, e aí voltar para fazer. Cara, até aí eu já desisti de comprar. A grande sacada é a agilidade. Talvez a operação possa ser um pouco mais cara pelo volume de pessoas que tem que ter. Mas eles têm horários delimitados, final de semana não rola, quase nunca. E eles dão tchau, bom dia, boa tarde, estou indo almoçar, estou voltando.
a partir da concepção da persona e do personagem que eles criaram. E eles aumentaram num número absurdo o número de vendas no primeiro ano da operação. Foi papo, acho que foram 20 milhões, uma coisa assim no começo, no primeiro ano. Foram 20 milhões só no primeiro ano dessa operação. Vindo de digital, como eles traquearam quem interagia lá, que tinha um link, esse link para onde levou, qual foi o caminho que essa pessoa fez até finalizar a compra e receber o produto. Fora as soluções de problemas, né? De comprei, não entregou e tal. Meu Deus, o que eu fiz? Achei. Opa, voltei. E aí eu vou falar um pouco de uma experiência que eu tive, bem recente, né? Foi no final do ano passado. O Leone lançou um projeto de financiamento coletivo. E o investimento dele de grana foi nenhum. 0. Então, a gente não investiu nada de grana para fazer isso. A gente investiu tempo. Tempo para caramba. Quer dizer, fora o meu salário, ele não investiu nada de grana. Né? Porque eu conto como um investimento dele, mesmo já estando com ele há 4 anos. Então, assim, a gente fez um trabalho com os fãs dele. E a galera investiu, e em 30 dias a gente já tinha batido a meta. E a gente ainda conseguiu 12% a mais do que era o nosso objetivo quando fechou os 45 dias de captação. Então, o cara não investiu dinheiro nenhum. Ele apenas se articulou, publicou exaustivamente, convocou as pessoas. Óbvio, ele não ficou só falando, oi, gente. Então, vamos ali, vamos investir. Oi, eu estou lançando um projeto novo, vocês querem? Vamos lá. Não, ele falava de outras coisas, normal. Ele seguia a programação normal da vida dele. Ele é um cara que gosta, de fato, de participar do ambiente digital. A parte de divulgação do projeto era basicamente eu que fazia. Ele fazia mais o dia a dia dele, de viajar e de contar o que estava fazendo, shows, enfim. Então, a gente discutiu muito como é que ia ser a divulgação do CD, do projeto no Catarse. E o CD está gravado, a galera já está recebendo. Foi gravado esse ano, o pessoal está recebendo. Só que o retorno, para mim, tá? Ele foi muito além do que a possibilidade de gravar um CD. Porque o orçamento que a gente fez não previa lucro. Ele simplesmente previu os custos do CD e os custos da equipe. Então, ele não ganhou, assim, R$1. Tudo estava incluso, o frete, o envio, tudo mais. A gente investiu tempo na divulgação, na interação com as pessoas, não investiu dinheiro e não teve retorno de dinheiro. Mas o retorno que a gente está tendo a partir de agora, que foi a reabertura das portas da Globo para o cara voltar lá e fazer um Altas Horas, depois de anos. O cara está fazendo todos os programas da casa. O cara apareceu, o CD dele apareceu no Faustão indicado. Beleza, gente, quem é o Faustão? O programa é uma bosta, é. Mas não é pra gente aquele programa. O programa é pra massa. E é a galera que tá ali, que tá assistindo e que nem sabe que o Leone já saiu do Kid de Abelha há 500 anos e que tá fazendo outras coisas. Já tem 30 anos só de carreira solo. Então, tipo, as pessoas não sabem disso. E precisa de um veículo como a televisão para isso chegar lá. Né? E aí, com um investimento nenhum, a gente teve um retorno que agora se reflete numa agenda de shows mais recheada e na possibilidade de abrir um novo projeto de pré-venda do CD. Não é mais um financiamento coletivo, mas uma pré-venda onde ele vai ter lucro. Sem um investimento grande. Porque o CD já está gravado. O mais caro foi custeado pelos fãs. E aí eu vou dizer para vocês, não teve ROI? Pô, teve ROI pra cacete. ROI de dinheiro? Não, ele não teve grana entrando no bolso. Mas ele teve oportunidade, ele teve portas abertas para um relacionamento. Que mais para frente está revertendo em dinheiro para ele agora. Então, assim, eu não estou querendo dizer aqui, nossa, mas abandona o off. Não anuncia na televisão. Para de fazer outdoor. Não. Eu acabei de falar o exemplo do Leone. O nosso maior retorno foi ele ter aparecido na TV. Porque a partir desse retorno na TV de graça, porque a gente não paga jabá. Então, a partir desse retorno na TV de graça, a gente está tendo mais show, está tendo outras pautas, e o cara está sendo visto de novo e voltando a entrar num circuito de massa. O que eu quero dizer é que é mais fácil e mais seguro comprovar o caminho e comprovar o retorno do cliente, a conversão
dentro do seu objetivo. A conversão em vendas, a conversão em financiamento de um projeto, a conversão em fãs da marca. Porque se você faz um investimento e você cria gente que vira um evangelizador seu, que vira um advogado da tua marca, agora isso pode não ter... Você vai falar assim, mas por que eu quero um adversário? Mas vai botar um rato na tua Coca-Cola? Vai aparecer até porque não vai botar um rato, não passa ali, né, gente? Não vai rolar. Mas vai ter um rato no teu refrigerante, que é a tua marca, e você não ter um advogadozinho para chegar lá e defender. Gente, vocês estão loucos, não passa um rato naquele negócio, vocês estão tudo maluco. Se você não cria fãs da sua marca, gente que interage com você e que acredita em você, que foi muito também assim, o Ponto Frio converteu muito em venda, sim, mas tem gente que ama aquilo ali, sabe? E que se alguém virar e falar, nossa, mas o Ponto Frio explora os funcionários, eu já vou ser uma pessoa que vou olhar e falar assim, não explora nada. O Ponto Frio é lindo, ele me dá bom dia. Sabe, ele não explora ninguém, não é possível. Me prova. E aí você começa a questionar, se você cria essas pessoas que se apaixonam pelo seu produto, pela sua marca, pela sua empresa, aquilo é grana no teu bolso? Não, mas talvez seja uma grana que deixe de sair a hora que você tiver uma crise. Então, isso vale bastante a pena. Mas então, a minha proposta não é não falar para abandonar o off, não. A gente teve um exemplo ontem que foi a coisa mais genial que aconteceu. Na verdade, esse slide já estava. Eu não sabia que ia rolar a ação, óbvio, do MasterChef com o Twitter, de anunciar primeiro o resultado no Twitter. Mas foi uma das coisas mais geniais e mais simples que eu já vi alguém fazer. Que foi o programa de TV reconhecer que ele só teve audiência por uma mídia social e trabalhar como parceiro e não como concorrente. Como algum veículo virar, as TVs grandes virarem e falar assim, nossa, não vou postar meus links no Facebook, porque as pessoas vão ter o conteúdo todo no Facebook. Não vão para o meu site, não vão consumir, tem que gerar tráfego para home, que não sei o quê. Tá? A Band foi lá e falou assim, pô, galera tá comentando, a galera usa pra caraca o Twitter. O Twitter, ontem ele não foi segunda tela, ele foi primeira tela total. Sabe, as pessoas além de estarem lá, a gente que estava no Twitter soube primeiro. Quando eles falaram isso, tinha uns amigos meus lá em casa assistindo, o desespero da gente acessando o aplicativo do Twitter, desesperado. Porque a gente não queria esperar a Ana Paula falar na televisão e queria ver, todo mundo dando F5, e o primeiro que viu começou a gritar, foi Isabel, já saiu, um escândalo. Sim, tudo bem que meus amigos não são muito normais, mas eu acho que todo mundo, assim, pelas reações, a coisa teve proporções em 1 minuto enormes. De um dia para o outro, a conta do MasterChef ganhou mais de 100 mil fãs. É absurdo, assim. Então, se você jogar junto com o digital, você não abandona o off. Óbvio, faz a sua propaganda na TV. Mas faz uma propaganda na TV que te jogue para lá. Faz uma conexão como o MasterChef fez desde o início do programa, botando o contador de tweets e liberando conteúdo exclusivo. Ok, foi cagado porque teve gente que não mencionou a hashtag e recebeu. Beleza. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Mas já foi um começo. Já foi uma coisa que quase ninguém tinha feito. Então vamos pensar em trabalhar junto, em não olhar, porque o off, aqueles horrorosos, eu quero só digital, porque eu sou de digital, eu quero só... Não, gente, vamos conversar. Porque se a gente pode dar para eles as métricas que eles não podem, vocês podem virar para o cliente que só quer fazer anúncio na Globo e falar, olha, querido, mas como é que seu anúncio na Globo você vai saber que alguém comprou? Porque aqui, você pode fazer o anúncio na Globo, mas se ele tiver um negocinho que direcione para cá, a partir daqui eu sei quem viu na Globo, veio para cá e foi para o seu site comprar. É argumentar o caminho que o cara precisa fazer. E aí vocês conseguem incluir o digital junto. É uma barreira enorme, tá? Não é uma coisa das mais fáceis de fazer. Eu sei que tem muita agência já pensando o on e o off integrado, deixando de separar on e off, mas a grande maioria ainda não está fazendo, ainda tem os setores separados. Os clientes têm muita dificuldade disso, mas se o cara não entende, do mesmo jeito que eu estou aqui compartilhando as minhas experiências com vocês, vocês têm que compartilhar as experiências de vocês com os chefes, com os clientes, e mostrar os materiais, mostrar o que as pessoas estão fazendo, e mostrar case, mostrar o que as pessoas fizeram. Que aí vocês a gente aos poucos vai conseguindo
arrumar as coisas. E assim, a partir do monitoramento, além de você, com esses parceiros de métricas, você conseguir traquear tudo e tal, o monitoramento, você pode usar ele para gerar insights. Não adianta você monitorar o que acontece só no seu quadrado. Eu vou monitorar só a minha página. Quem fala bem, quem fala amigo, você não precisa de uma ferramenta para isso. É só você logar no Facebook. É de graça. Aspas. Mas é de graça. Você olha ali, tá tudo ali. Você vê quem tá falando bem, quem tá falando mal. Você abre uma planilhinha do Excel, tá lindo. Agora, e quem tá falando lá do Zé das Couves que o Facebook não libera mais? Nem por ferramenta de monitoramento. Vocês têm que buscar em outras plataformas e ver como é que o seu concorrente está sendo falado. O que estão falando sobre o seu produto ou sobre o nicho do seu produto. Eu vi uma palestra aqui, eu acho que foi ontem, da Larissa, que era sobre brand para pequenas marcas. Eu não tenho certeza, tá, gente, se foi dela ou se foi outra palestra, porque eu vim todos os dias, eu já estou fazendo salada de conteúdo na cabeça. Mas a informação era boa. É isso que importa. De um cliente, você tem um cliente que é uma marca de shampoo. E aí ele anuncia a Gisele Bündchen, né? Lá, com os cabelos lindos dela, aquela mulher maravilhosa, fazendo propaganda. Ótimo. Daí você monitora o assunto cabelos na rede. Você não está monitorando o seu produto, você não está monitorando a Gisele Bündchen, você não está monitorando a sua marca. E daí você vê as pessoas reclamando que não existem produtos para cabelos crespos. Só que a sua marca tem, ela só não anuncia. A sua marca tem, a marca do concorrente tem, e ninguém está anunciando ainda. Se você pegou isso primeiro e transformou numa ideia de uma ação bacana, com blogueiros de nicho, uma ação focada para esse público, pronto, você saiu na frente e ganhou. Você anunciou um produto que a rede estava querendo e você converte. Às vezes, com uma ação muito barata, a partir do monitoramento, você tem uma ideia que vai ser barata e que você vai converter em resultado. Em vender mais shampoo. Para quem tem cabelo crespo que não estava comprando. Que estava comprando uns produtos gringos e você tem um ótimo. Enfim, eu ia passar esse slide porque eu já falei. Mas, enfim, é só que, exatamente, o monitoramento é desconfiar do que é das verdades absolutas, né? Tudo que é muito óbvio, do tipo, monitorar, eu atendo uma marca de shampoo X e eu monitoro só a mim mesmo. Isso é óbvio, né? Então sai do lugar comum e pensa para fora da sua realidade, passeia em outros, e conhece o teu público, conhece quem consome o teu produto. E quem você quer que passe a consumir. Escuta, se coloca no lugar da pessoa, sabe? Se puder, pessoalmente, sente o que as pessoas... É muito fácil eu virar e, sei lá, eu vou fazer uma campanha para mães, e aí eu vou fazer uma campanha para mães com nenéns fofinhos. Né? Que ótimo. Quero pensar num produto para mãe e vou pensar num shampoo novo. Gente, tem 500 shampoos. Por que você não pensa num aplicativo foda para tua mãe controlar e consultar e conversar com outras mães? Cara, a minha mãe não vai usar esse aplicativo, mas a minha mãe, os filhos dela já estão meio grandes para usar isso também. Sabe, ela não vai comprar shampoo de neném. Sabe? Agora, vocês, quem aqui for mãe agora, vai querer um puta aplicativo para poder acompanhar o crescimento do bebê, para poder acompanhar o período de gestação, um aplicativo que acompanhe toda a trajetória e que você possa tirar dúvidas e trocar a experiência com outras pessoas. É outra coisa, sabe? Não adianta você pensar em mães como a sua mãe. A sua mãe não é mais mãe de neném. Você vai ter um produto para bebê e vender para quem já é mãe de marmanjo. Então você tem que pensar em como você seria como mãe, ou como a sua amiga que está grávida agora vai ser como mãe. Você tem que ouvir o que o teu público quer e se colocar no lugar dele. E monitorar esse comportamento porque as pessoas mudam muito, o tempo todo. Mudam de opinião, todo o tempo. As pessoas, um exemplo clássico foi a Copa. Tava todo mundo dizendo que não queria a Copa, reclamando que não vai ter Copa, não vai ter Copa, não vai ter Copa. Mas eu não vi um filho da mãe reclamando durante o negócio. Tava todo mundo bebendo na Vila Madalena. E planeja. E lembra que planejamento não é uma coisa fechada. Planejamento muda. É planejamento, é só um plano. Não é uma regra, um manual,
O manual ele vai entrar no planejamento quando você tiver um guideline, mas tudo isso tem que ser flexível, tudo isso você tem que ter abertura para mudar. Porque o seu público pode mudar de opinião, pode acontecer alguma eventual cagada que você não tenha controle. Especialmente quando a gente trabalha com digital, às vezes o off caga o digital. A gente vai fazer o quê? Segurar, né? Porque é lá que vão reclamar. O pessoal vai xingar muito no Twitter e você tem que estar lá para resolver. Então planeja, mas planeja com abertura, com flexibilidade. E só depois que você cumprir todas essas etapas, você começa a falar e a reagir em cima do que as pessoas estão falando. Aí vocês estão pensando, mas isso daí vai durar 3 meses. Seria lindo. Eu queria muito que durasse 3 meses esse processo. Mas ele vai durar no máximo uns 2 dias, na verdade. Então, respondendo... Nossa, eu estou falando muito rápido. Gente. Respondendo a pergunta central, né? Se vai ter ROI ou não. A resposta é a resposta que eu acho mais fabulosa e mais angustiante. Depende. Depende do que você fizer. Depende do que você planejar. Depende do seu público. Depende de qual é o objetivo do seu cliente. Quem ele é. Aonde ele está. Para onde ele quer ir. Do que você planejar em termos de ação, de comunicação, de tom de voz, de brand persona, de tudo o que você planejar. Depende de como você vai executar. Porque não adianta, você tem um planejamento lindo, o cliente aprovou, está maravilhoso. Chega lá e faz errado. Já aconteceu algumas vezes comigo, com clientes, a gente fazer um planejamento maravilhoso, mandar para o cliente virar e falar, não vou fazer não. 2 meses depois a gente via ação na rua cagada. Porque o cara foi fazer, não falou com a ferramenta, não combinou tudo direito. Tudo que a gente tinha pensado, e que a gente não escreve no planejamento porque a gente não é trouxa. A gente não manda um guia de como você vai fazer a execução. Isso não é um planejamento. Isso é dar o seu trabalho para outra pessoa fazer. Quando você planeja, tem coisas que os pulos do gato só você sabe. Então, quando o cara chega, pega o teu planejamento e faz cagado, acontece. Então, depende muito de como vai ser executado. Porque aí o cliente pode chegar para você e falar assim, mas nossa, peguei aquele seu projeto. Óbvio que ele não vai falar isso, né? Mas eu tive uma ideia parecida com a sua, eu fiz e não deu resultado. Óbvio que não deu, amigo, você fez errado. E depende do monitoramento. Porque a partir da execução, se a execução for errada, mas tiver um bom monitoramento, a pessoa que está monitorando vai virar e falar assim, amigo, essa estratégia que a gente pensou não está dando certo, não. Não está bom isso aí, não. O pessoal está reclamando pra caramba. Vamos mudar? E aí você faz um alinhamento de estratégia e começa do meio do caminho. Porque foi aquilo que eu falei lá atrás. É um planejamento, é um plano, não é uma receita de bolo. E aí sim, se vai ter ROI ou não, vai depender, obviamente, do resultado que você atingir cumprindo todas as 4 etapas anteriores. Se você seguir e observar todos esses passos e estiver atento para fazer os ajustes necessários, eu duvido que você não tenha o retorno esperado. E é isso, gente. Acabou. Eu falei muito rápido. Vocês querem perguntar alguma coisa? Ou não? Obrigada. Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu posso responder se quiserem. Se ninguém quiser também, tudo bem. Eu sou uma máquina de falar. Acho que eu falei rápido pra caramba. Tem alguém com dúvida, alguma coisa assim? Deu? Vou começar a fazer o fantasia aqui para perguntar para vocês. Então é isso. Se ninguém tem o que perguntar, eu acabo de liberar vocês mais cedo da palestra. Opa, tem uma pergunta ali. Peraí que vai chegar o microfone aí por causa da transmissão. Eu estou muito confusa com isso, de ficar nesse palco enorme. Eu vou sapatear aqui. Deixa eu ver se eu te enxergo. Achei. Oi. Oi. Em caso de agências pequenas ou até freela, eu não tenho budget para contratar um BI. Como que eu apresento um relatório desse mostrando? Porque, às vezes, quando eu jogo o discurso de o retorno será só vendas, parece que é enrolação. Sim. E aí? Como é que é teu nome? Kelly. Kelly. Cara, o melhor amigo de qualquer pessoa que trabalha com investimento não são as ferramentas. Chama Excel. É o melhor amigo. Se você não tem grana, amigo, você vai fazer na mão. Tem ferramentas que já fornecem dados gratuitos e tem umas demos que você consegue usar por um tempo.
Se não, é a pior coisa que eu podia te dizer, mas você vai coletar os dados na munheca todo dia e ir colocando numa planilhinha e trabalhar com as métricas. As métricas são as mesmas. E aí você consegue comprovar, chegar nesse relatório. Com gráficos até mais bonitos do que o da ferramenta, porque os gráficos do Excel são mais bonitos. Eu, às vezes, refaço, porque eu acho mais bonitinho. Mais alguém? Não, né? Ou sim? Eu não estou enxergando. Não? Então é isso. Eu acho que a gente acabou por aqui. Se alguém quiser depois trocar ideia, é nóis. Obrigada.